Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre a MI Homes, acho que é uma empresa que não é tão conhecida de vocês, mas o pessoal pediu muito para eu falar sobre construtoras no exterior, né, empresas de construção civil no exterior. Eu já tinha falado da Horton quando saiu o resultado dela rapidamente, né, numa das lives, mas então a MI Homes saiu acho que quarto o resultado, e a gente faz um videozinho mais com calma aqui, dedicado a entender, tá? Enfim, ela não é das maiores empresas, você vai ver o market cap relativamente pequeno, principalmente o mercado americano, mas quando você considera o setor de construção nos Estados Unidos, é bastante, tá? Ela é, tipo, relevante. Então, é bem pulverizado. Parece que no Brasil você tem um monte de construtora regional e tal, e algumas poucas, né, de um porte maior, seja de capital aberto ou não. Então, ela é das de porte maior, mas não as maiores, né? Enfim, a gente já vai ver um pouco mais de detalhes, vamos só ver aqui uma visão geral dela e depois eu mostro na apresentação. Então, o que que a gente tem do cenário de construção civil lá no exterior? Acho que a maior parte de vocês já deve ter essa noção, que ele basicamente estava bombando, né? Então, tem acho que um pouco de impactos de pandemia, né? Mudança de hábitos de consumo da pandemia, com o pessoal dando mais valor para as casas, né? Para morar bem e tal. Uma diferença importante, tá? Para quem for fazer paralelo com construtora no Brasil, quando a gente falar assim, ó, de construção civil, né, é basicamente residencial no exterior, tá? A principal, vocês vão ver que a maior parte das empresas vão ser com foco residencial, enquanto no Brasil é exatamente o contrário, né? As empresas de construção civil que têm listadas é basicamente, desculpa, residencial, não, confundi tudo. É construção residencial, óbvio, mas de casas, tá? Casas e não apartamentos. Enquanto que no Brasil, a grande parte das construtoras trabalha com apartamentos verticais e aqui mais casas. É interessante isso, né? Uma diferença relevante. Mas enfim, né, voltando ao que eu estava falando, o mercado deu uma acelerada violenta aqui no durante e pós-pandemia, né? Você vê que ela triplicou o EBITDA e pode usar qualquer métrica aqui, lucro líquido, disparou nos últimos 3 anos. Em parte, eu acho que tem um impacto sim da pandemia, né? Das pessoas darem mais valor ao espaço que elas vivem, ter um espaço mais legal, sair dos grandes centros, porque aí entra nos principais negócios deles, né? Você vai construir casas, você não vai construir no centro das grandes cidades. Então, sim, teve esse impacto, mas eu vou mostrar na apresentação, não é só isso também, tá? Então, tem um gráfico de longo prazo que mostra que provavelmente o mercado de residências nos Estados Unidos está um pouco não subpenetrado, subofertado nos últimos anos. Então, a gente vai ver lá a época subprime e agora tem muito espaço ainda para crescer, tá? Aliado ao aumento de, assim, a gente estava rodando com taxas de juros muito baixas, então o pessoal tinha uma certa facilidade para financiar os empreendimentos. Então foi um período que houve uma procura absurda por residências, tem de tudo quanto é tipo, né? Mas nas casas aqui, por exemplo, também, tá? Que levou um cenário até engraçado, né? Mas curioso, de um aumento muito grande no preço, porque você tinha uma demanda imensa, os preços sobem, tanto né, escassez de mão de obra, aumento de preço de matéria-prima, que não diminuiu essa demanda. Então foi assim, um movimento muito forte. As empresas começaram a vender, vender muito, e o preço subindo, e sobe o preço e vende, sobe o preço e vende. Então foi um momento muito aquecido. O que, que a gente está vivendo agora? Agora já é um momento mais né, pé no chão. Então, os novos contratos fechados, a gente já vai ver, reduziram muito. Então, não está vendendo igual estava vendendo antes, porque o que aconteceu? Teve um aumento bem rápido na taxa de juros americana, e aí você sabe quanto tempo vai ficar ou não vai ficar, dá aquela assustada né, no pessoal que está comprando, diminui eventualmente essa capacidade de pagamento e tal. Então, deu uma boa baixada na demanda. Mas por que, que a gente não vê isso nos números? Né? Tá tudo no máximo aqui. É porque o construção civil é um negócio de ciclo longo. Então, essa demanda acelerada que foi contratada lá atrás, ela vai ser carregada por um bom tempo ainda. Né? Porque o ciclo de você ter um terreno, desenvolver, construir, no caso, uma casa, vender, demora um tempinho, embora seja menor do que os grandes apartamentos no Brasil, que demora ali mais ou menos uns 3 anos, lá é menor, mas ainda assim tem um certo ciclo. Então, a gente vai carregar um pouco daquelas vendas do passado
para o presente, tá? Acho que foi uma boa visão geral. Depois eu explico umas coisas específicas na apresentação. Então, assim, o que que aconteceu, né? Ela cresceu a receita, mas conseguiu alavancar muito, diluir custo fixo, a gente já vai ver margem bruta no topo, margem operacional também, diluir gasto geral e administrativo. Então, o lucro foi nas alturas, né, para esse tipo de empresa, né? A maior margem que ela já teve, tirando um ou outro ano aí pontual, o retorno sobre o patrimônio também foi bom. Nesse caso aqui, como essas empresas trabalham com valores patrimoniais bem tangíveis, né, é terreno, é construção, né, as métricas de retorno sobre patrimônio são até razoáveis. Vocês sabem que eu não gosto de jeito nenhum, né, desses indicadores, mas nesse tipo de empresa até que é uma boa forma de você comparar a evolução de resultado, tá? O que que aconteceu? Eles também reduziram bastante a dívida, porque começou a entrar bastante dinheiro e tal. Na verdade, a gente vai ver que, né, o pessoal assusta com isso, o fluxo operacional, fluxo de caixa operacional ou zero, ou negativo, e o povo acende um alerta. Mas tem relação com essa questão do ciclo longo. Então, quando que você vai ter um fluxo operacional consumindo dinheiro? Quando você justamente está construindo mais. Então, se você acelera os espaços de construção, se você comprou mais terreno, e você está construindo mais, vai consumir muito caixa operacional. Então, isso aqui é normal, tanto nas construtoras do Brasil quanto no exterior. No momento de expansão, esses valores baixam, e aí no momento que alivia, vai entrar bastante caixa. Então, isso a gente deve começar a ver a partir né, dos próximos resultados, tá? Então, levemente, ela praticamente não pagou dividendo, agora está recomprando um pouco, ainda, né, não dá para ver esse movimento. Então, vamos dar uma olhada na apresentação, que eu vou explicar mais umas diferenças importantes aqui, tá? A última apresentação que tem é de novembro, saiu o resultado agora essa semana, depois eu mostro, né, os destaques, mas só naquele press release. Então, para escolher a empresa para fazer o vídeo aqui é um trabalho complexo, não é qualquer empresa, tem que trazer alguma coisa interessante, tem que ser um resultado interessante, e ainda por cima tem que ter uma apresentação. Mas nessa aqui dá para a gente driblar com a última apresentação de novembro, tá? Então, um overview da empresa, ela trabalha. Olha, lembra do M&A lá, do Mid American Apartments? Olha só como ela é bem forte em vários dos mercados que a gente viu que estão pujantes em termos de moradia, né? Não é por acaso. Ela tem origem mais na região norte, nordeste dos Estados Unidos, tá? Mas ela aos poucos foi crescendo mais para o sul, que é onde está, né, o crescimento. Então, isso aqui é interessante ver como, né, as empresas não são bestas, elas vão crescendo onde tem mais potencial, mais espaço para crescer. E aqueles mesmos mercados que a gente viu no vídeo lá de quarta são mercados fortes aqui, ó. Tampa, Nashville, Raleigh, Charlotte, Austin, né? Então, né, não é por acaso, certo? Então, é uma das maiores construtoras do país, aquilo que eu falei, é um mercado muito pulverizado. Ela não é tão grande, mas para o mercado pulverizado é grande, é a 13ª na lista das 100 maiores. É uma empresa já mais antiga, né? Desculpa, né? Tem empresas mais antigas também, enfim, mas já entregou muitas casas. Ela tem 178 communities, lembra lá da discussão da community? Até o pessoal aí contribuiu nos comentários lá, né? Que é uma unidade de venda. Então, no caso de casa, é um condomínio, né? Um espaço onde você está vendendo várias casas. Um apartamento pode ser, né, um condomínio vertical. A gente não tem uma boa palavra para traduzir isso em português, né? Mas é um local onde você está vendendo várias unidades, né? Seja casas, seja unidades verticais. Enfim, peraí, deixa eu silenciar e voltar aqui. Tá, o ROI a gente já viu, então tem uma base diversificada e tudo mais, né? As estratégias da empresa né, ter diversidade geográfica, que a gente já viu que é importante, né, nos mercados principais, ser uma construtora importante, então ela é a top 5, né, e top 10 em vários dos mercados principais, e vai adicionando esses estratégicos, né, Sarasota na Flórida, alguns no norte, né, Minneapolis, Detroit é bem no norte ali, Nashville, ou seja, os caras vão entrando nos mercados onde eles acham que tem espaço, né, para ter um desempenho melhor, tá? É diferente, bem diferente a dinâmica das construtoras do Brasil, né? Porque você vê as principais não, né? Mas muitas das construtoras são focadas em São Paulo, por exemplo. Não, nosso foco é São Paulo e às vezes em regiões específicas de São Paulo, ali na Zona Sul, Zona Oeste, ou como a Mitra, que tem empreendimentos focados ali na Zona Leste, diferenciados. Então é muito, muito específico. Aqui é amplo e eles vão expandindo as cidades conforme aparecem cidades interessantes, né? A estratégia de land, né, de ter os espaços, é bem parecido com as construtoras no Brasil, ou seja, você tende a ter aí 2 a 3 anos
de previsão de construção em estoque, né? Enfim, e eles têm a mesma coisa que aqui no Brasil, o control, o que que é? Ou eles compram o terreno mesmo, comprou, é deles, ou eles têm direitos, né, um direito contratual que lembra a permuta aqui no Brasil. As construtoras vão lá, fazem um acordo de permuta com o proprietário, então o dia que sai o empreendimento ele ganha tantas unidades. Ela não precisa botar o dinheiro logo de cara, né, ela vai pagar lá na frente. Aqui é mais ou menos parecido, né, eles adquiriam o controle daquele espaço e o dia que eles desenvolverem, né, aí vai ter os desembolsos, tá? Então, foco em locais, né, de qualidade, a gente já falou. Aqui é, né, aquele padrão, né, tratar os consumidores bem e tal. Isso aí. Faça a empresa falar, tem que mostrar. Tem um balanço sólido, uma alavancagem conservadora. É muito comum o setor trabalhar bem alavancado, porque, né, precisa de muita grana e tal. A gente viu lá uma vez e meia, EBITDA mais ou menos. A parte ESG, a gente pula sempre. Eles lançaram recentemente uma Smart Series, que seria uma subdivisão de casas mais affordable, né? Que é mais acessíveis, vamos dizer assim. Affordability. Ou seja, preços mais baixos, basicamente. A média de venda de 420 mil dólares. Isso, né, para eles é baixo, provavelmente. Justamente, né, para você ter uma oferta de produtos e tal que caiba em diferentes bolsos. Com esse aumento do preço que eu comentei que houve recentemente e tal, acabou que muitas casas saíram do alcance, né, de compra de muita gente, de muitas famílias. Então eles lançaram uma Smart Series, que é, né, focada num preço mais baixo, mas olha só o contra-intuitivo, né? Que geram margens mais altas e melhores retornos. Então, isso é um erro comum que o pessoal comete, de achar que o produto, sempre o produto de ticket mais alto, vai ter mais margem, vai ser melhor, né? Vender para uma clientela de valor aquisitivo mais alto. Mas não é verdade, né? Tanto que tem aqui o Smart Series para eles. E no Brasil, como eu estou traçando esse paralelo, né, com construtoras no Brasil, você tem exemplos disso também, por exemplo, a Direcional. A Direcional é uma excelente construtora, faz empreendimentos super simples, mas tem margem, tem eficiência operacional, funciona, tá? Então, não necessariamente você ter como target, né, imóveis mais caros e, consequentemente, uma clientela de poder aquisitivo maior é mais interessante financeiramente, tá? Isso é uma coisa importante de ter em mente, tá? Ela também oferece serviços financeiros, então ela é verticalizada, isso nesse caso lembra a Zetec, principalmente, que é a construtora no Brasil que mais verticaliza, né, nesse sentido. Então, desde comprar. A Zetec tem outra estratégia de comprar terreno à vista, né, ela não trabalha como permuta praticamente, para verticalizar o máximo possível. Aqui a gente viu que eles têm um pouco lá de control rights, não é bem permuta, mas lembra? Mas eles também vão até o ponto de financiar. Então, se o cara quiser financiar lá e tal, o cliente deles, beleza, mas eles oferecem esse serviço também para um cliente que tem um perfil de crédito bom, que, né, já pagou boa parte do imóvel, que, enfim, que tem um crédito saudável, tal. Isso é legal porque facilita a parte operacional de vender o imóvel, né? Você tem ali um braço de crédito, né, ali acoplado, pronto, e ao mesmo tempo ganha um pouquinho mais de margem, né, com o serviço financeiro, tá? Então, isso nesse serviço, para ele funcionar, é essencial que a empresa tenha qualidade, né, busque mesmo, né, um cliente de crédito melhor, senão pode virar um problema depois, né, com o crédito, tá? Aqui, aquilo que a gente falou de presença forte, ela é, né, um dos principais players nos grandes mercados, isso é legal. Mais, né, mais uma imagem essa mais bonitinha, assim, né, mostrando os principais mercados. E esse é o gráfico que eu falei que eu queria dizer quando eu estava mostrando lá na página do Fundamentei, né? Então, esse era o mercado pré-subprime. Subprime foi aqui, 2008, 2009, 2010, né? Esse fundo aqui. E você vê que ele inteiro, praticamente, tirando um outro ano, desde os anos 80, tá? Começo dos anos 80, estava mais forte do que está agora, certo? Tudo bem, aqui tem questões demográficas, né? Provavelmente a população americana estava com a demografia mais forte, mas o ponto é, esse auge que a gente viu aqui em 2020 e 2021, ó, dá para ver bem o pico aqui, né? Já começou a acomodar, que teve no meio da pandemia e tal. Ele é muito aquém do que veio antes, então muita gente tende a comparar os ciclos e falar, quando teve subprime, despencou e tudo mais. Cara, a gente está muito longe de estar numa situação do subprime, né, de uma procura, né, de um crescimento absurdo que depois não se sustentou, né, só não tinha crédito para pagar aquele tipo de propriedade, aqueles valores e tal. Tá muito aquém. E esses anos pós-subprime, né, nessa década, apesar de vir crescendo, 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 né, ainda foram abaixo, mais ou menos, de uma média, né, sei lá, seria um 0,8, uma coisa assim. Né? Ou seja,
com a evolução da população e tudo mais, isso aqui ainda criou um under supply, né? Na verdade, um over demand. É, as duas coisas estão juntas. Então, o mercado para o longo prazo continua muito saudável, né? Tem muito espaço ainda para muitas moradias e tudo mais. Tá? É que quando a gente olha nesse ciclo, que é anos e anos, né, você tende a olhar só o pedacinho que a gente está vivendo no momento de topo, mas a previsão deles ainda é uma demanda bem semelhante à que a gente estava aqui, né? Atualmente um pouco abaixo, deu uma arrefecida, mas depois manter aí, né, nos níveis que a gente estava vendo que eram muito fortes, aqueles que eu mostrei lá no quadro, de grandes resultados, tá? Mesma coisa, a taxa, né, de mortgage, que é o principal financiamento imobiliário americano, né, através de hipoteca. Você vê que, putz, deu um salto, aquilo que eu falei, né? Estavam rodando taxas de juros muito baixas e o Fed lá levou muito rápido. Só que isso aqui, perto do histórico lá, não é nenhum absurdo, né? Não é como estão vivendo taxas que nunca tiveram, né? Ficaram anos ali com taxas até relevantes. Então não é esse aumento assim que vai zerar com o mercado. Bom, agora olhando para os resultados, a gente vai ver bem aquilo que eu tinha comentado. Então, no Homes Delivery, tem uma diferença antes para falar, já que eu estou fazendo paralelo Brasil e exterior, tá? Uma diferença importante. No Brasil, o método contábil de apropriação de resultado é o método POC, que eu já falei bastante. Meu canal tem vários vídeos e tudo mais, tá? Então, você vai apropriando ao longo da evolução da obra conforme você vendeu. Aqui é bem diferente, tá? Ou seja, a primeira coisa é eles fazerem um sale, um contrato de venda. Acho que tem esse dado aqui, net contracts. O que é isso? É você fechar um contrato de venda. Ou seja, é quando você fecha esse contrato, que aqui no Brasil é quando você vende, né, você chega ao apartamento da planta, falando, eu quero, isso é venda no Brasil. Você vendeu e vai apropriando esse resultado. Aqui não, aqui é só um contrato. Então, a venda acontece na hora que você entrega, tá? É bem diferente no Brasil, é uma dinâmica bem distinta, tá? Então, o que acontece? Os contratos é só um contrato. É como se fosse um back order lá, um backlog de uma carteira de pedidos dessas empresas de ciclo longo. Então, você fecha o contrato, pode ter um pagamento ali antecipado, alguma coisa assim, tá? Mas eventualmente nem isso, tá? É um contrato fechado. A empresa termina de construir, falou, ó, tá aqui a casa que você contratou, tá aqui, tô te entregando. Aí existe o faturamento contábil, assim como o pagamento, o financiamento, se for o caso, certo? Então isso dá uma diferença na análise dos resultados bem relevante. Porque olha só a loucura que é o net contracts, né? Para cima, para baixo. Por quê? Porque isso tem uma natureza volátil mesmo, certo? Então, o método POC no Brasil, ele existe para tentar normalizar o resultado e consegue normalizar. Então, aqui o que, que a gente vai ver, tá? Nesses anos 2020 e 2021 foi um crescimento absurdo de novos contratos, absurdo. 30, 70, 50, né? Então, o pessoal tava comprando, né? Comprando, fechando contratos. E agora a gente está vendo uma acomodação desses contratos, né? Então, não tem novas pessoas interessadas em fechar compras, tá? Ou melhor, tem menos, ok? Só que na receita isso ainda não se reflete. Por quê? Porque você está receitando um negócio que você contratou 2 anos atrás, eventualmente. Tá? Então, quando a gente vê aqui ó, revenue só crescente, é porque a gente está carregando um pouco daquele momento aquecido aí de 2 anos atrás. Ok? No Homes Delivered, a gente já viu uma queda esse ano, né? É o dado incompleto ainda, não é fechado. Por que isso? Porque de fato já houve um pouquinho na queda de volume, mas os preços continuaram ascendentes. Então, em termos de receita, tá, o preço compensou aqui essa acomodação no volume. Ou seja, né, estamos, né, tô botando junto da empresa, nós estamos receitando aí em níveis altos. Tá? E isso aqui vai traduzir em todos os outros indicadores, EBITDA, lucro líquido, qualquer coisa que você quiser utilizar aí, né, da receita para baixo. Então, isso aqui é interessante. Tá? Vamos pular logo para o Net Contracts. O que, que ele nos está dizendo? Sim, a demanda está arrefecendo, tá? Mas essas empresas, como elas trabalham com esse backlogzinho, ainda não se reflete nos números. Eventualmente deve se refletir, mas você tem um buffer para segurar. Então, assim, se essa questão da demanda menor for mais rápida, mais passageira, é possível que a empresa nem sinta. É que ela já emende novos pedidos com o que ela está carregando e não acomode. Eu acho que vai acomodar um pouco ainda, tá? Porque a gente está vendo uma redução até esse trimestre de novos contratos e, eventualmente,
vai se refletir aqui em uma redução da receita, tá. Mas tende a ser mais suave do que isso aqui, tá. Isso aqui tende a ser mais nervoso, ok. Então, olha, esse efeito aqui é fantástico. Então eles foram aumentando as communities, né, os locais onde eles vendiam o os espaços, e aí começou a cair. Por quê? Diminuiu o interesse? Não, porque eles não conseguiam manter, tá. Estava vendendo tanto que, tipo, eu lançava lá uma, né, vou falar dessa forma, um condomínio, vendia tudo. E aí, para você lançar outro, é uma outra operação. Então eles não conseguiam lançar o suficiente, por isso que veio reduzindo, reduzindo, né, a oferta, porque estavam comprando muito, né? Olha só como esse crescimento foi expressivo, tá? E a mesma coisa aqui também, o land spanning é o quanto eles investiram em novos terrenos, vamos dizer assim, tá? Que em 2021, naquela perspectiva que estava vendendo igual água, eles precisaram comprar um monte para manter aquele supply lá de 2, 3 anos de média. Aí depois, quando começou a arrefecer os novos pedidos, não, tudo bem, agora vamos comprar um pouco menos para organizar. Esse é um dos motivos também que levou a esse FCO aqui mais baixo, né? Você também está gastando aqui. E como é construtora, tá? O investimento acaba entrando aqui. Ah, agora os indicadores contábeis, a gente vê uma maravilha, né? O ROI, boom, dobrou, porque né, a empresa nesse nível de operação mais aquecida fica super rentável. O contract backlog, né, que é justamente aquilo que eu estava falando, chegou a né, um valor altíssimo no ano passado, já está acomodando, mas ainda está num volume alto, por isso que eu falei, os próximos resultados tendem a continuar bons, porque ainda tem muita venda do passado que ela está carregando. Tá? Estamos tirando lugar aqui. E, enfim, margem, é engraçado que eles alternam, né? O ROI tinha que estar junto com a margem, né? Colado, que é a mesma explicação. A operação é madura, ou no volume maior, você vai diluindo e atingir uma margem bruta bem interessante. Para esse tipo de operação, é uma margem bruta boa, tá? 20 e poucos por cento. Tá? Aí tem um de backlog no meio. E o SG&A, mesma coisa, alavancagem operacional. Olha só, conforme as safras, ano após ano, os gastos gerais e administrativos vão sendo diluídos. Então, isso aqui é lindo, né? Vai entrando dinheiro no bottom line lá, né? Injetando. O land position, eles foram só aumentando conforme né, a demanda foi aumentando também. Tá? Então, hoje eles têm 3 anos de demanda né, próprios, que eles já compraram, e mais 5,6 controlled, né? Que eles têm a opção lá de adquirir, é uma forma de você controlar o terreno sem botar a grana. Tá? Ou seja, né, tá dentro do que eles querem, tá super tranquilo. Estrutura de capital, a gente viu a dívida diminuiu, a dívida lá para frente, uma senior notes no custo bom, 3, 4%, né? 4, 5% lá para frente e tal. Eles têm aquele crédito revolving, ou seja, se a empresa precisar, é uma linha pré-aprovada lá que eles podem sacar, mas não tem necessidade hoje. Tá? Tem um rating ok para esse tipo de empresa e tal. E para o futuro, né, a gente está bem posicionado, diversidade geográfica, muitas linhas de produtos diferentes, tem um backlog grande né, para sustentar. A nossa community count vai voltar a crescer, porque a gente viu aquela redução, porque eles estavam vendendo tudo, agora acomodando, né, vai ter mais oportunidades de venda, vai continuar focado e blá blá blá. Mas assim, o principal ponto não é nem esse aqui, tá? O principal ponto é o quanto tempo essa demanda aqui, ó, ela vai continuar sendo reduzida. Primeiro, né, é reduzida, não é que sumiu. É diferente do ciclo, parece ser diferente dos ciclos no Brasil, que a gente vê as empresas cortam o lançamento, ficam 1, 2, 3 anos sem lançar, zero. Aqui não é o caso, tá fechando contratos novos, é só fechando num volume menor que fechava antigamente. Mas o grande ponto é esse: quanto tempo vai durar essa redução de volume? Porque se não durar muito, a gente mal vai ver impacto na receita, ela vai continuar. Nesses números todos, né, que vem depois. Cadê? Opa, tô atrás da receita, tá aqui. Agora, se ficar 1 ano, 2 anos com nível de contratação baixa, aí claro, né, isso aqui não vai ter jeito, vai voltar a cair. Então, essa é a grande pergunta, né? Quanto tempo vai demorar para dar uma normalizada nesse resultado e voltar a seguir essas tendências de longo prazo, que estão lá no começo, eu já me perdi. Essas tendências aqui de longo prazo, tá? Essa é a grande pergunta do My Homes, porque se não demorar muito, cara, do My Homes e do setor como um todo, nossa, tem tudo para a empresa seguir um retorno muito forte, tá? Porque esses números aqui são muito bons, mesmo que der uma acomodadinha, ainda tá muito bom. A empresa vale 1,7 bi, ela tá, né, um EBITDA de 600, lucro líquido de quase 500, né? Se você for ver os indicadores aqui, é difícil achar uma empresa assim, né?
Dá a impressão que ela tá, essa galera do vape aí vai falar: "Ah, mas tá muito barata". É, mas claro, tem que considerar essa questão do ciclo, certo? Mas, assim, você vai ver um price book pequeno, nossa, eu detesto price book, olha só que ponto eu cheguei, né, de tá falando de price book baixo. Mas para empresas imobiliárias, né, até que faz algum sentido, né, eles começaram a recomprar um pouquinho lá, porque o dinheiro entrando aqui não paga dividendos, mas está recomprando. As margens são recordes, todas essas margens aqui, tá, são baixas por causa do setor, mas são recordes. Os indicadores de fluxo de caixa operacional, né, não dá para levar em conta, porque o fluxo de caixa operacional está meio zerado, e justamente, né, tá com valores de estoque altos, então a tendência agora é que ela deve dar uma acomodada é liberar esse caixa, tá? Mas o resto é bem redondo. Isso aqui é curioso, tá? Para empresas de construção civil, à primeira vista você podia pensar, não, mas o imobilizado deve ser grande. Mas o que ela constrói e tal é estoque, tá? Não é imobilizado. Por isso que imobilizado é a estrutura que ela tem lá, que deve ser pouquinho. Então é engraçado, né? O balanço patrimonial dela, basicamente, estoques, capital de giro, que são imóveis, né? Mas contabilmente não entra imobilizado, entra como estoque. Enfim, o crescimento foi absurdo, mas claro, né, não deve se manter nessas taxas, tem que ser pé no chão, né. E a alavancagem é uma alavancagem tranquila, né, uma vez aí, dívida líquida EBITDA com uma expectativa de gerar mais caixa do lado positivo, né, à medida que for acomodando esse crescimento, mas por outro lado, talvez o EBITDA dê uma reduzidinha, né. Vamos ver o quanto ela vai acomodar. E é isso, acho que a gente falou bastante aí, cobrimos bem as diferenças, né? Fiz bastante paralelo entre as empresas no Brasil e no exterior, que talvez vocês estejam acostumados a ver. Você vê que o mercado, né, ele valorizou ela tal, com esse crescimento. Aí quando vem a taxa de juros, né, o mercado bateu sem dó na empresa, né? 70 para 30 e pouco, é que é a metade. Só que ela continua entregando, né? Enquanto ela tivesse backlog, essa carteira de pedidos aí ainda, né, razoável, vai entregar resultado, né? O mercado fica meio, né, bipolar com uma empresa dessa. Mas você tem que olhar esse tipo de empresa como é de ciclo longo, mais para um longo prazo. Então a grande pergunta é essa: o quanto tempo vai durar esse período vendendo um pouco menos? E quão intenso vai ser? Se for só vender um pouco menos. Ah, eu não mostrei nenhum, eu já estava encerrando aqui. E eu nem mostrei o resultado de agora. Mas enfim, vocês vão ver, não tem muito. É naquela linha lá, tá? O resultado que saiu agora, né? Do final do ano, que saiu 1º de fevereiro, essa semana. Ele é basicamente naquilo que a gente estava falando. Então, os homes delivered, né, estão crescendo ainda. Ou seja, o resultado que ela está faturando, contabilizando, ainda está crescente. Né? Então, a receita subindo, então a receita sobe mais que as casas porque teve um incremento de preço. Tá? E os outros indicadores seguem crescendo, lucro operacional, lucro líquido, earnings per share, teve recompra e tudo mais. Mesmo considerando, né, algum impairment, tá. Agora, o grande ponto está aqui: os novos contratos, 985 milhões, ao contrário de 1.744 no ano passado. Então, sim, né, e isso vai se refletir no futuro da empresa. Mas tem um lag, né, para começar a aparecer. E se for uma quedinha curta, ele pode ser compensado por novas vendas já rápido, né? Então, ó, o valor do backlog, né, também reduziu, mas ainda existe, então ainda tem uma gordurinha. Ao longo do ano, até diminuiu um pouquinho o Homes Delivered, tá? Mas a receita ainda foi bem positiva. Aí tudo, né? O pre-tax cresceu, o net income cresceu, earnings per share não tá aqui, mas com certeza cresceu. E os novos contratos, né, caindo na média uns 30%, tá? Então é o equity da empresa, a gente viu que tá abaixo, né? Ela tá valendo menos que o book value, o retorno é bom, dívida tá tranquilo. Acho que é isso, não tem muito mais que a gente comentar, né? Tinha que ver o número de communities. Isso é interessante ver se eles estão conseguindo abrir mais. Communities, dívida, ok. Tá, aqui acabou. Novos contratos caíram bastante, então, né, tem que observar. Né, o backlog vai caindo. O preço médio de venda, né? Só comparar lá, mas com certeza o preço médio de venda está superior. Ó, 196 communities, então subiu. Eles estão finalmente conseguindo reverter as communities caindo porque eles vendiam tudo, basicamente, né? Então é isso, pessoal. Agora sim, vamos encerrar. Tem uma grande dúvida sobre as empresas: o quanto tempo vai durar esse ciclo, né, de menores vendas. Mas é importante, tá? Continua vendendo. É diferente no Brasil que zera, velho. Né? No Brasil, quando vem
um ciclo ruim, zera as vendas, né, é mais assustador um pouco. Ela continua vendendo num patamar menor, então eu imagino que deva aparecer, né, essa diminuição na receita, nos resultados nos próximos, períodos, mas se ela continuar com essa tendência de longo prazo, continua muito bom o negócio, tá, continua bem interessante. E legal ver as diferenças, né, então tem que entender um pouquinho, mas depois que você entende fica fácil, aí você pode pegar qualquer uma delas, são os mesmos princípios. Tá certo, pessoal? Então essa foi a M.I. Homes, empresa menorzinha. Ontem a gente falamos da Meta, empresa gigante, hoje, né, Homes menor. Tô tentando diversificar e trazer assim um aprendizado diferente a cada vídeo, ok? Amanhã provavelmente o vídeo do Santander, não gravei ainda, mas já tá preparadinho para a gente ir equilibrando aí resultados no Brasil e exterior. Beleza, pessoal? Então, grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!